Olá, olá pessoal, mais uma live maravilhosa, prévia do curso SBB Brasil, Síndrome da Bola de Boliche. E hoje nós vamos ter um bate-papo muito gostoso com o Dr. Felipe Aragão e o Dr. Davi. Eles devem estar chegando por aqui para que a gente possa falar bastante como vai ser esse curso, entregar para vocês grandes novidades a respeito desse curso, que é um curso muito bacana que vai acontecer em São Paulo. Então, quero que vocês enviem suas perguntas, porque a gente vai falar principalmente nessa live da Síndrome da Bola de Boliche. Alguém já ouviu falar nesse nome tão diferente? Alguém já ouviu falar em biomodulador Tenant, que é um aparelho extraordinário que mede a voltagem do corpo humano e devolve energia para o corpo? Então, vamos aproveitar porque essa live a gente vai ter muito para conversar. Quem já está entrando aí, compartilhe, tá? Por favor, compartilhe. Envie aí para mais 3 pessoas. Vamos chamando os amigos para essa live para que a gente possa ter um público bem legal. Ó, começou a subir. Vamos compartilhando, cada um enviando para mais 2, mais 3, para que a gente possa ter um público bem legal. E eu já vou chamar o Dr. Davi, porque a nossa galera está chegando. E vou chamar também o Dr. Felipe. Dr. Davi, chega para cá. Dr. Davi, cadê você? Ah, deixa eu me arrumar aqui, porque agora ele entrou. E aí, doutor Olá, Davi, boa noite. Tudo boa bem? noite, tudo bom? Boa noite a Beleza. todos. Boa essa noite maravilhosa, né? Vamos para o nosso segundo curso SBB Brasil. É isso daí. Pessoal, podem enviar as perguntas. Eu vou aproveitar e vou responder a pergunta da Ana aqui, se a gente responde as perguntas que enviam no privado. Ana, às vezes não dá tempo, mas sempre que a gente pode, a gente responde pessoalmente a todas as perguntas. Eu envio áudio, envio vídeo, converso, sempre que é possível. Às vezes eu não consigo porque está bem apertado, né? Consultório, todos os outros compromissos. Mas a gente sempre responde com muito carinho, né, doutor Davi, a todos. Exatamente. Assim, eu sei que as pessoas, quando elas perguntam, fazem uma pergunta, elas são uma, né? Então, quando não respondem, elas falam, nossa, não me respondeu, tal. A gente que está desse lado, a gente recebe várias perguntas, né? E a gente não está o tempo inteiro, porque assim, a gente tenta responder justamente para responder correto, porque se deixa nas mãos de outras pessoas, podem a resposta não ser adequada Ah, naquele é. momento. Mas enfim, gente, a gente está aqui. Olha, Ana, hoje não é sobre o hidrogênio molecular, tá? Então, nós vamos atentar a essas perguntas posteriormente, né? Tenta perguntar aí no meu direct, no direct da Zaica, quando a gente tiver tempinho, nós vamos responder com o maior prazer, tá? Nós vamos falar hoje sobre o biomodulador Tena. O biomodulador, eu tive a oportunidade de conhecê-lo na pós-graduação do Dr. Laí Ribeiro, a qual eu fiz o curso de Nutri-Endocrinologia, a pós-graduação de Nutri-Endocrinologia, e uma das aulas, o Dr. Laí Ribeiro, ele toca no assunto do biomodulador Tenon, da, da questão da síndrome da bola de boliche. Aquela explicação, ela penetrou dentro de mim de uma forma tão assim contundente, né, pontual, que eu fiquei encantado só de ouvir a primeira explicação do Dr. Lai Ribeiro. Foi quando eu comentei com a Zay, falei, olha isso aqui. E aí a gente foi atrás, a gente conseguiu comprar o equipamento, a gente conseguiu fazer o curso, certo? Hoje, através de nós dois e do Dr. Felipe Aragão, lá de São Paulo, nós estamos tendo o prazer de passar essas informações relacionadas ao biomodulador e a questão da síndrome da bola de boliche para as pessoas do Brasil. E, de certa forma, conseguimos conversar, conseguimos atentar, ver a possibilidade de estar, né, vamos dizer assim, de achar os caminhos necessários para esse aparelho chegar
até as pessoas, aquelas pessoas que desejam adquirir e trabalhar com um equipamento. Opa! Olha o seu Felipe. Fala, Davi. Oi, Zaca. Seja bem-vindo, doutor. O Felipe Obrigado. hoje é um dos médicos mais ocupados do Brasil. Aí ele dá Eu tô tentando chegar no seu nível aí, Davi. Poder tá certo. cantar, entendeu? Primeiro tem que trabalhar um pouquinho. Poder, o que você falou? Falei, não, poder descansar e tal. Descansar, tá certo. Bom, eu ainda não tô assim, não. Né? Felipe, se apresenta aí para as pessoas. Fala aí um pouquinho de você e o que fez, né? Você chegar aí a estar falando sobre o biomodulador, né? Então, tá certo. Eu só chegar aqui um pouquinho. Fica melhor. Aí, pronto. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou Felipe Aragão, sou médico e trabalho com nutrologia, trabalho com medicina integrativa. E acho até por questão de trabalhar com medicina integrativa que me motivou muito a aprender sobre a síndrome da bola de boliche, né? A gente vai aprendendo muito sobre suplementação, alimentação, mas depois que a gente vai a nível mais profundo, a gente aprende sobre energia. E aí, quando aprende sobre energia, as coisas começam a se encaixar muito. E quando eu e o Dr. Davi, a gente fez a pós com o Dr. Laí Ribeiro, a gente escutou uma pincelada, né, sobre síndrome da bola de boliche. E aí aquilo chamou muita atenção mesmo, tipo, olha, isso tem alguma coisa que parece ser diferente, algo que não algo que deve trazer um resultado muito bacana, né? Até pela ideia que ele mostrava e tudo mais. Então, eu tive o prazer de estar lá em Dallas com o Dr. Tennant e aprender com ele sobre a síndrome da bola de boliche. E, querendo ou não, apesar de estar disponível para um monte de gente, apenas eu e o Davi, a gente teve a coragem de ir atrás, né, aprender. E hoje a gente está aí querendo formar mais pessoas que aprendam a ajudar, porque é simplesmente incrível, a gente vai falar, né, aqui sobre isso, mas essa é a minha formação e por que que eu comecei a querer aprender sobre a síndrome da bola de boliche, sobre o biomodulador, porque realmente às vezes você pode dar tudo certo para o seu paciente, mas se ele não está com a energia adequada, a célula fica incapaz de receber aquele nutriente, aquela vitamina, aquele mineral. Então, com o biomodulador, com o tratamento da síndrome da bola de boliche, você torna o corpo capaz de receber qualquer terapêutica que você está pensando. Então, qualquer coisa que você dá para o seu paciente já é potencializado. Então, isso daí é muito fantástico. É por isso Felipe, que... quando a gente fala de energia, né, quando a gente explica para os pacientes, é tão fantástico o negócio e tão simples que até assusta. As pessoas, quando a gente comenta sobre essa questão de o seu corpo ele é uma bateria, ele precisa de voltagem. Quando a gente devolve voltagem para ele, as suas células voltam a funcionar. Esse aparelhinho ele serve para devolver voltagem. Então a sua célula tem capacidade de se restaurar independente de onde ela esteja. E você é um sistema elétrico, você precisa de estar alinhado e balanceado, né? Então, quando você começa a explicar essas questões para os pacientes, às vezes, é porque assim, na nossa medicina tradicional, a gente cortou, né, o corpo em vários pedacinhos e a gente acaba acreditando que cada pedacinho ele funciona separado do outro, né? Então, quando a gente coloca para o paciente essa ideia de que nós somos uma bateria, que nós precisamos de voltagem, que se a gente devolver voltagem, independente de onde venha essa voltagem, aquela célula volta a funcionar, e que o corpo todo, na verdade, ele trabalha para manter essa voltagem.
E hoje, as pessoas com acesso a essa quantidade de tóxicos vindo da água, do alimento, das atividades diárias, como Wi-Fi, uso de celular tal, a pessoa está perdendo essa voltagem de uma forma mais rápida e os corpos da gente não estão com capacidade de se restaurar. E aí a gente vai ter sintomas, vamos adoecer e nós vamos procurar os especialistas daqueles sintomas, certo? Sendo que a gente sabe que quando a gente pega o corpo e devolve a voltagem para ele, é o que você falou. Parece que o milagre acontece, né? E aí a gente está tendo a oportunidade de trabalhar com esse equipamento. É um equipamento pequeno, se você for comparar com os outros, aí ó, tá na mão da Zaica. Só que o que ele trabalha, o que ele oferece para as pessoas é algo muito bacana. Quando a gente fala de síndrome da bola de boliche, isso é um dos tratamentos que esse aparelho promove. Porque, na verdade, existem muitos outros. O Felipe mesmo, que ele é acupunturista, que ele entende dos pontos energéticos de cada órgão que passa pelo corpo, você pode estar estimulando qualquer órgão, qualquer região do seu corpo para receber essa voltagem, receber essa energia e poder trabalhar de uma forma adequada. E tá aí, o segundo curso que nós vamos fazer aqui no Brasil. O primeiro a gente fez em plena pandemia, certo? As pessoas lá preocupadas se iam, se não iam, mas é aquela história, né, Felipe? A gente fez na cara e na coragem justamente para manter a ideia, espalhar conhecimento, porque, gente, olha, eu vou repetir o que o Felipe falou. Quando você começa a trabalhar com esse equipamento, você faz muita diferença para os seus pacientes. E é um curso bem denso, né, pessoal? E a gente vai passar nesse curso, anotem aí, o mapa de como você regular o corpo do seu paciente. A gente vai passar por todo um roteiro integrativo e mostrar para você na prática. A gente vai mostrar os aparelhos, a gente vai aplicar nos pacientes, nos alunos, né, no caso. E a gente vai mostrar para vocês como corrigir, principalmente a síndrome da bola de boliche e como utilizar esse aparelhinho para corrigir várias outras coisas, porque esse aparelhinho ele faz várias terapêuticas, não é, doutor Felipe? Conta pra gente. Não, o meu emulador, ele é que nem o doutor Davi falou, é um fornecedor de energia, né? A gente pode, por exemplo, você pode pegar e pisar na grama. É um jeito de fornecer energia, né? O aterramento, ele vai te dar o elétron. Aí você fala, poxa, então para que eu preciso do aparelho, né? Simplesmente porque a diferença dele é a questão da velocidade com que ele entrega e também essa questão de alterar a polaridade celular. Então, ajuda a sua célula a recarregar. Como assim? Não adianta nada você só pisar na testa, sua polaridade estiver alterada. Você não vai conseguir colocar o elétron dentro da sua célula. Então, isso daí é uma coisa que o biomodulador ajuda. E pensando em forma integrada, só dando um exemplo aqui para vocês, uma questão muito comum que a gente tem é a deficiência de energia do baço pâncreas. Isso a gente vai mostrar muito no curso. Eu falo sobre cada circuito que a gente tem. A gente tem do fígado com a vesícula, do intestino delgado, coração, com o intestino grosso, com o pulmão, rim, bexiga e o estômago com o baço pâncreas. E o baço pâncreas é muito comum e o estômago estarem com a energia mais debilitada, é um dos mais comuns. E isso por conta de alimentação, estilo de vida, estresse, preocupações, etc. E olha só que interessante, se você tem qualquer tipo de problema hormonal, quem controla a produção hormonal, quem melhora o funcionamento das glândulas para produzir os hormônios é o baço pâncreas. Então você vai lá com o aparelho, você consegue verificar a energia do órgão em si. E aí, a partir do momento que você avalia que está com baixa voltagem, você consegue dar energia para aquele órgão. E se você der energia para aquele órgão, ele vai ser capaz de estimular o outro órgão a produzir hormônio. Então, é uma coisa mais completa, né? Vamos dizer assim. Então, a gente descobre a causa da deficiência, da queixa do paciente, né? Então,
trabalhar de forma mais sistêmica possível. A gente pode utilizar o biomodulador para corrigir o ocifenode, que aí é a síndrome da bola de boliche. A gente pode usar para dar energia para o corpo. A gente pode ajudar na cicatrização de feridas. A gente pode utilizar para pessoas que praticam atividade física e tem dores. Se você teve você sofreu uma pancada fazendo algum esporte, você melhora, reduz o tempo de recuperação com o uso do biomodulador. Tá? Isso eu posso falar por mim e que eu aplico em mim quando joguei bola, tomei uma entrada no jogo, coisa que você ficaria uma semana parado, em 2 dias você está recuperado, porque você deu energia para o corpo, você acelerou o processo, não porque você forçou alguma coisa, não, você deu a energia necessária para o corpo ser capaz de recuperar. Então, são diversas estratégias que a gente pode estar utilizando que melhoram dores cervicais, dor de cabeça. Então, tem muita ferramenta, dores lombares, né? Às vezes, se você pegou muito peso na academia, ou enfim, você está sentado de mau jeito, com uma cadeira que foi ruim, pode travar a coluna, pode dar dor lombar, o aparelhinho também do biomodulador, ele é capaz de ajudar a corrigir a questão lombar, aí, a dor lombar, dores no calcanhar, pode melhorar a qualidade do sono, melhorar a respiração, reduzir estresse. Então, enfim, são algumas das funções que a gente pode encontrar com o biomodulador. Eu já usei diversas vezes, e assim, é o que a Zayk falou, que é a questão de você utilizar, e eu acho assim uma das coisas mais bonitas dentro da medicina e você profissional de saúde, eu acho que todo mundo que mexe com a área da saúde, uma das coisas que você busca é ver seu paciente renovado e com o resultado que ele tanto esperava, né? Eu acho que o biomodulador ele entrega isso tão rápido que é muito gratificante, né? Hoje mesmo meu último paciente foi o biomodulador, inclusive ele pediu para falar sobre ele, porque ele falou, poxa, ele veio de Catanduva, né? E pegou trânsito, 7 horas de viagem para vir aqui, e só que assim, foi algo incrível, porque depois que ele fez o biomodulador, ele falou, aí ele começou a puxar o ar assim, aí eu não esperava, nunca respirei assim, eu nunca respirei assim. Eu tô impressionado, É começava a ficar puxando fantástico. ar, né? E aí, eu falando agora, e na hora que ele falou, é uma coisa que se arrepia, né? E achei isso que a gente. Porque, quando a gente tem essa sensação, é que realmente a gente atingiu o objetivo que a gente tanto busca, né, na área da saúde, é ver o paciente, poxa, resolveu, eu tô bem, eu nunca imaginei que poderia ficar assim. E com biomodulador, assim, são diversas histórias, né? Acho que o Davi, a Zé, que também tem muito resultado, que a gente conversa bastante, a gente troca muito figurinha e o resultado é incrível. Ter essa sensação de entregar algo tão valioso para o paciente, sabe? É isso aí. E quando a gente fala em multiutilidades, a gente não pode esquecer da parte emocional, né? O doutor falou um pouquinho aí do estresse, mas ele tem um equipamento que a gente acopla nesse aparelho, que é um transducer que chama. E ele consegue atuar principalmente na nossa emissão de ondas, que é um outro equipamento que é agregado ao biomodulador. Gente, esse aparelho, ele foi uma grande dádiva, um grande presente divino, cósmico, eu posso dizer assim, que o cientista e médico Dr. Jerry Tennant recebeu de Deus, né? Essa inspiração, essa tecnologia, porque ele teve um momento muito grave na vida dele, em que ele buscou todos os médicos e ninguém conseguiu descobrir o que estava acontecendo com ele, por conta ele é cirurgião na área oftalmológica, o Dr. Jerry Tennant, e ele teve um problema sério de saúde por uma contaminação com o vírus, né, doutores? E aí ele ficou praticamente prostrado. Ele perdeu a energia, perdeu a força, perdeu a consciência em parte.
E vamos dizer assim que de 24 horas ele tinha 4 horas de lucidez e de força. E durante muito tempo ele ficou sem conseguir trabalhar, sem conseguir se mover, sem conseguir produzir, até que ele conseguiu, nessas pequenas horas de força, jogar toda a concentração, toda a energia dele na produção desse aparelho. Foi onde salvou a vida dele e a vida de inúmeras outras pessoas. Posteriormente foi a vida da esposa dele, porque ele utilizou esse aparelho num dos pontos essenciais do corpo para causar uma ressuscitação nela. Então é um aparelho, gente, que qualquer pessoa pode ter em casa. Claro que é um aparelho importado, tem um custo, né? Não é um aparelho tão acessível quanto outros que a gente tem aí, mas é um aparelho que compensa o investimento, principalmente para você que é terapeuta, que é médico, que é da área de saúde, quer ter um diferencial que vai realmente aliviar as pessoas, que vai levar uma terapêutica séria, estudada, comprovada no mundo, não é, doutores? Que é o biomodulador Tenant. Então, nesse curso, a gente vai mostrar para vocês as inúmeras possibilidades de aplicação desse aparelho. Serve para zumbido, serve para várias coisas. Por quê? Porque a gente tem que estudar, Babi, qual é a questão do zumbido do teu ouvido, tá? Porque tem várias possibilidades. Mas se for simplesmente um deslocamento dos cristais que você tem aí na sua estrutura de audição, dá sim para a gente regularizar isso, devolver energia e voltar para o lugar e parar de te incomodar. Só que zumbido pode ser por vários fatores, pode ser por contaminação, pode ser por questão de pressão arterial, pode ser por várias questões, tá bom? Mas é possível dar uma boa melhora. Eu tenho uma história de uma, Felipe, uma paciente, né, que o filho dela levou, marcou consulta, ficou sabendo da gente e a levou. Ela chegou no consultório andando toda encurvada, sentou ali, e aí eles começaram a falar. Ela estava com cirurgia de coluna marcada para dali a 3 meses. O filho dela a levou para melhorar as condições de saúde da mãe, para ela poder fazer uma cirurgia melhor, né? Eu peguei, fiz a microscopia dela, dei uma analisada e a gente começou a conversar. Depois eu virei para eles e falei assim: olha, vocês me esperam pelo menos uns 2 meses para avaliar se ela vai precisar de cirurgia de novo. Aí o filho parou, ele ficou meio impactado, olhou assim para mim, falou assim: eu não vim aqui para ela não fazer cirurgia, eu vim aqui para ela melhorar a saúde do corpo dela. Mas agora eu fiquei impactado. Eu falei assim, não, mas eu fiquei, expliquei para ele, né, todas essas questões aí da capacidade do corpo restaurar, enfim. Eles esperaram 30 dias no retorno. Essa paciente já chegou toda serelepe andando, sentou no consultório. Aí veio o filho, né, tal. Ela virou e falou assim: olha, eu já melhorei uns 85% a minha dor. Aí eu falei assim: bom, nós vamos continuar o tratamento. O impacto do filho foi o fato da mãe não ter precisado fazer cirurgia, certo? E o que a gente fez? Corrigiu o esfenóide, repôs nutrientes, desintoxicou, aquelas coisas que a gente sempre que a gente trabalha nas raízes, né? O uso do biomodulador para essa senhora foi tão fundamental, por quê? Porque ela tinha um esfenóide, a gente faz avaliação, né, para ver se o corpo está alinhado, e isso a gente começa desde a cabeça, que é o principal ponto, que é onde vocês que fizerem o curso vão aprender, e ela estava totalmente alterada. E quando ela fez o biomodulador, ela conseguiu ir colocando fazendo esse alinhamento do corpo dela e gradativamente o corpo foi se restaurando. Conclusão, ela não precisou fazer a cirurgia. Então eu vi algumas pessoas perguntando sobre hérnia, né? E isso é muito comum a gente ver no nosso dia a dia. Eu sei que existem vários fatores que nos dão elétrons e que nos tiram elétrons hoje em dia. Como eu falei, comida, água, Wi-Fi, celular, essas coisas são muito assim.
O corpo humano é muito complexo, mas o biomodulador ele é utilizado como uma fonte de elétrons. E como o Felipe falou, é uma fonte rápida de elétrons. Você consegue fornecer de uma forma que você eleva a voltagem, eleva assim, melhora a voltagem do organismo, né? A chegar ao ponto de poder chegar a menos 50 milivolts, que é onde o corpo tem a capacidade de restaurar suas células. E isso vocês vão aprender, que o corpo tem voltagem, a voltagem saudável do organismo. Quando um corpo está doente, ele perde essa capacidade elétrica, e porque ele vai perdendo elétrons ou ganhando prótons, ganhando cargas positivas. Se vocês estiverem ligados, vocês entendem que os radicais livres, eles têm carga positiva. Quando eles inflamam o corpo se oxida, né? Então, todas essas coisas estão entreladas e a gente começa a entender essa dinâmica para justamente você poder estar ajudando as pessoas a poder estar recuperando o funcionamento do seu corpo. E, doutor Felipe, o doutor Jerry Tennant, ele até fala, né, que ele desenvolveu esse aparelho na intenção de que você possa ter esse aparelho na sua casa, para te socorrer, para que você tenha esse aparelho para uma utilização mesmo doméstica. A intenção dele é essa. Claro que tem toda uma aplicação e a gente vai ensinar isso, tá, no nosso curso, que vai acontecer agora, dia 7 e 8 de maio, em São Paulo. Vai ser um curso muito legal. Não tem como ser um curso online, gente. É um curso que é muito denso, que precisa, sim, de um estudo, de uma dedicação, de uma interação, da aplicação do aparelho de uma forma detalhada. Então, a gente vai mostrar no curso para vocês como utilizar, o que você vai sentir na hora, você já sente a melhora, porque você sente o teu corpo como uma bateria recarregada. É incrível a utilização, a sensação que dá. Quantas vezes eu chego exausta, né? Porque eu tenho 1001 utilidades, né? Como diz o ditado aí. Eu faço 1000 coisas, né? Só não sou a Diana, mas eu tô querendo ser a Mulher Maravilha, né? 1000 coisas. E aí tem hora que eu falo assim, eita, Zaica, calma, parece que você quer engolir o mundo. Mas é muita energia. E aí eu gasto isso, chego exausta, cansada, às vezes sinto, sim, dor no corpo, principalmente essa dorzinha de ciático, né? Quando a gente fica muito sentado ou fica numa postura que não é muito legal. E aí eu faço a aplicação, eu peço o doutor para fazer em mim, ou lá na clínica eu faço a aplicação. E é incrível como alivia o corpo, como melhora, como devolve energia de verdade e repõe essa pilha que é o corpo humano. Muito bacana. Nossa primeira turma foi, assim, foi muito legal, assim, o feedback que eles deram. A gente sempre organiza, que nem o Davi falou, né? A gente fez em meio à pandemia, falou, não, vamos fazer, já tinha gente procurando, já tinha gente interessada, a gente, tá, vamos fazer o primeiro, dar o primeiro passo. E a gente sabe que o primeiro, às vezes, tem algumas coisas que podem melhorar, enfim, mas o objetivo que a gente tinha de passar informação e os alunos falam, poxa, eu saí daqui, aprendi realmente, dá para executar. Só deles falarem isso, a gente ficou muito feliz. Então, assim, é por isso que tá a segunda turma. A gente sabe que vai ser melhor, porque sempre a gente vai buscar melhor, mas é algo que a gente já está no caminho, né? E tem muita gente que tem dificuldade, né, de buscar essa. Você poderia fazer por conta, né? Você poderia ir lá, fazer o curso lá, que nem eu fiz, tal, mas também é uma questão, é um custo até maior, né? Muito maior, e, e fora que você tem que. Você vai aprender lá, não aprende muito a correção do efenóide, né? É engraçado isso, porque é meio que assim, tem na aula. É grande, né? O congresso não é Né? focado, é grande o Sim. congresso. E aí é que o que acontece? Quando eu fui lá, eu fui 2 dias antes, e aí um dia eu fiquei lá com todo o staff do Tenant me explicando os aparelhos, entendeu? Como fazia, posição, etc. Então, eu tive esse extra lá, entendeu? Então, isso aí ajudou bastante também.
Olha, isso é bom para isso e tal. Então, é que nem a gente estava falando do biotransducer, né? Que a gente também é um outro acessório aí do biomodulador. A gente pode tratar cicatriz, a gente pode utilizar para melhora de dor muscular. Então, assim, é uma coisa bem interessante. E sabendo, né, os locais de aplicação, nossa, é vasto. Assim, você pode utilizar para todo o seu paciente. Vai ser difícil você falar assim, ah, não, esse paciente não encaixa. É uma coisa muito boa e assim é inofensivo, assim, não é uma coisa que vai trazer prejuízo para o paciente. Ele pode ter algum sintoma que não é esperar, que a gente também explica isso para você estar preparado também, é muito raro, mas pode acontecer. A gente, até por ter formação médica, a gente pensa em efeitos colaterais, sim, a gente tem que mandar, mas não é um efeito colateral, né? Digamos assim, ah, eu fiz mal para ele. Não, às vezes tem algum paciente que às vezes tem sensibilidade a esse tipo de procedimento, mas não que está fazendo mal para ele. Então, isso que é bacana. Você não vai estar fazendo nunca mal para o paciente. Ah, não, ele piorou, realmente, poxa, não deveria ter feito. Não, Nesse sentido não tem, né? esse sentido não tem, entendeu? Então, é um aparelho muito seguro de se utilizar. Muito bom. Então, e E eu você quero aprende muito. agradecer, gente. Tem tanta gente legal aqui na live com a gente. A Anatex, maravilhosa. Gente, pensa numa treinadora incrível que tem ajudado milhões de pessoas. Eu posso dizer assim. Beijo na sua alma, diva linda. Branco tá aqui com a gente. Rosângela, querida, sempre conosco. Tem muita gente legal aqui nessa live. Gente, compartilhem para mais dois, para que a gente possa trazer mais pessoas para essa live, para escutar esses doutores falando sobre esse tema tão importante. Vamos falar um pouquinho, gente, sobre a síndrome da bola de boliche. O que que essa síndrome acarreta no corpo humano? O que que pode acontecer? Doutor Davi, fala um pouquinho assim para alguém que está em casa se reconhecer com essa síndrome. O que que a Tá. pessoa tem que ela pode falar assim, será que eu tenho essa síndrome? Conta aí Vamos pro pessoal. falar, é tão amplo o negócio, né, que acaba ficando. A gente vai passar o tempo aqui falando dos sintomas. Gente, o que que significa? Vamos lá. O nosso crânio, ele tem vários ossos, certo? E ele tem um osso central, um osso do equilíbrio, que é o esfenoide. Ele fica um pouquinho atrás dos olhos, de um lado para o outro, tá? Ele passa aqui, ele é o osso que mantém toda essa estrutura aqui estruturada em equilíbrio. Esse osso ele parece uma borboleta e ele tem uma característica que os outros não têm. Ele se liga em todos os outros ossos do crânio, inclusive a primeira vértebra cervical. Então, o que que se trata a síndrome da bola de boliche? É você ter esse osso meio inclinado, desviado. Como é que a gente percebe isso? Nós colocamos o dedo no ouvido e aí o dedo ele tem que ser nivelado de um lado para o outro. Quando a pessoa tem a síndrome da bola de boliche, ela tem um desnível do ouvido, tá? E o que que isso ocasiona? Isso ocasiona problemas físicos e problemas funcionais. Os problemas físicos se trata da postura do corpo. Como o osso esfenoide está desviado, o nosso centro de equilíbrio está desviado. Por ele estar desviado, o corpo perde o seu eixo tridimensional e ele acaba acompanhando aquele desequilíbrio. Então você pode ver que a pessoa está com um ombro mais alto que o outro. Aí ela vai perceber que um braço, né, a mão está mais alta do que o outro quando ele está aqui ereto. Pode ter um quadril torto, pode ter problema de joelho, pode ter problema até no calcanhar, certo? Então aí nós temos a questão estrutural. E E a tem outra. pálpebra também, né, doutor Davi, que incomoda muito as mulheres. Dá essa Exatamente. pitose, o olho fica um pouquinho mais caído, fica com mais flacidez. O rosto, né, a O face, ela rosto fica apresenta assimétrica. muito. E aí você tem também um problema funcional. A gente tem o nosso sistema nervoso autônomo, que é o simpático e o parasimpático. Eles vivem em equilíbrio com o nosso ciclo circadiano. O que que significa? Quando a gente está acordado, o nosso simpático está ligado
e o parasimpático está desligado. Quando a gente vai dormir no sono profundo, o nosso parasimpático liga e o simpático deve desligar. Então a gente vive nesse ritmo. Para esse ritmo acontecer, para o sistema nervoso autônomo estar equilibrado, nós precisamos que o nosso líquido céfalo-raquidiano, que passa na medula e no cérebro, ele fica circulando, certo? Para ver essa circulação desse líquido, existe uma membrana pulsando, fazendo esse líquido circular. Essa membrana está fixada no osso esfenoide. Quando ele está torto, essa membrana pode não funcionar adequadamente e esse líquido não circular. Por conta disso, a gente perde esse equilíbrio do simpático e do parasimpático. Quando nós vamos dormir, quando a gente deveria ter o simpático desligado, ele não desliga. Então, são pessoas que têm o sono superficial, elas ficam acordando o tempo inteiro, elas acordam com sensação de estar cansada, e São mais isso faz agressivas, né? mais Sem agressivas. Aí, paciência, aí começa, né? cansadas. Já que você não dorme direito, já segue um monte de problemas que seguem em cadeia. E outra coisa, o corpo restaura no sono profundo. Se essa pessoa não está com capacidade de chegar no sono profundo, olha só, ela perde a capacidade do corpo restaurar. Aquela cartilagem que foi desgastada durante o dia, as fibras musculares que foram rompidas, o sistema imunológico que precisa de restauração, e isso não consegue fazer de uma forma adequada. Porque, olha, no sono profundo é uma forma que o corpo tem de receber elétrons, de restaurar a energia do organismo. Como o Felipe falou, que quando você pisa no chão, é uma forma que o corpo tem de restaurar elétrons. Então, se você perde uma fonte de elétrons no mundo que a gente tem um monte de prótons em nossa volta, a gente perde uma grande capacidade de deixar o corpo restaurar. Então, tem N questões aí que vocês podem até complementar aí o que eu falei. Tem a questão também até essa parte funcional do sistema nervoso autônomo. Então a gente fica, quando a gente tem que ter um equilíbrio, né? Sistema nervoso simpático e parasimpático. Quando a gente tem a síndrome da bola de boliche, e aí o osso senoide está deslocado de forma sutil, mas está, você tem um corpo que está com mais ativação do sistema nervoso simpático e menor ativação do sistema nervoso parasimpático. E além disso tudo que o Davi falou, a gente também tem relação com a digestão. Né? Então é muito importante isso, porque a gente tem duas válvulas importantes na digestão. A válvula entre o esôfago e o estômago, e entre o estômago e o duodeno. E a gente também tem uma válvula que é a iliocecal, que é lá no intestino, tá? Então a gente tem o esfíncter, que está entre o esôfago e o estômago, e as duas válvulas, a gastroduodenal e a iliocecal, então lá no intestino grosso. O que isso influencia? Quando você está em sistema nervoso simpático, você está a fim de comer ou de fugir do urso, né? Então, em sistema nervoso simpático, você vai fugir, você vai correr, vai estar em estado de alerta. Esse estado de alerta não está preocupado com a sua digestão. Vou parar agora para comer. Não. E aí que mora o perigo, porque a sua digestão já vai estar prejudicada, a secreção enzimática é diminuída, então a sua digestão não é adequada. Os esfíncteres se abrem, então a maior chance de você ter refluxo, de você ter uma má digestão, você ter uma dor em região na costela, né, vamos dizer assim, lá perto do fígado, por exemplo, ou perto ou do outro lado, do lado esquerdo, na região do estômago. Você pode ter dor lombar, porque a válvula iliocecal lá perto do apêndice pode estar aberta, e aí você ter refluxo de fezes também. E esse refluxo também causar dor lombar, né? Causar cólicas abdominais. Então, tudo isso porque você deixou seu corpo em estado simpático ativado. Doutor Então, Felipe, só um minutinho.
Eu Pode quero falar. agradecer ao Ítalo, porque o Ítalo prestigiou a nossa live com um selo, ou seja, ele está agradecendo pela aula, ele adquiriu um selo da live. Ítalo, beijo no seu coração, muito obrigada. E só incentiva a gente a preparar mais aulas legais para vocês, tá? Pode continuar, doutor. Ah, isso aí. Obrigadão, Ítalo. E feliz que você está gostando também da live, porque é muito gratificante receber o feedback de vocês, viu? Então, continuem mandando aí, ó, o feedback de vocês, que é à vontade. Então, assim, é só para complementar o que o Davi falou. Então, assim, a gente começa a entender como que o corpo, quando ele está em estado de estresse, como ele não está preocupado em te ajudar a reconstruir, a regenerar o seu corpo, e sim a sobreviver. Então, o sistema nervoso simpático ativado demais, ele está em estado de sobrevivência e não em estado de qualidade de vida. Então, assim, sabendo disso, é importante corrigir esse oxenoide. Até falando sobre a pergunta da Débora, criança pode ter isso. Na verdade, a coisa mais comum é iniciar o desenvolvimento de uma síndrome da bola de boliche na infância. Porque uma das coisas que causa, né, esse deslocamento do oceanoide são quedas, traumas cranianos, enfim. Então, cair do berço, pegar a criança e brincar de chacoalhar a cabeça dela, então aqueles movimentos Uau, bruscos com a ótimo. cabeça, são fatores de risco para desenvolver essa síndrome, que depois lá na frente, ele tem uma enxaqueca que ninguém tratou, ele tem uma dor lombar, uma dor no pé que ninguém melhora, já passou em tudo que é médico, vai ver o bendito do esfenoide que não está ajustado, e isso tem dificuldade em ter do paciente ter saúde, entende? Pessoal, você pode desviar o seu esfenoide, de repente, numa freada brusca que seu carro deu no trânsito, isso pode acontecer. Parque de Você pode desviar diversão. seu esfenoide também numa queda de bicicleta, num escorregão que você tomou. Você pode também desviar o seu esfenoide com um impacto emocional muito forte. Pessoal, essas emoções, elas têm uma força como se fosse de um tufão dentro do nosso corpo, como se fosse de um maremoto dentro do nosso corpo, tá? O nosso corpo, ele é basicamente água. E se vocês entenderem a força da frequência informacional dentro da água, vocês vão entender muito mais do corpo de vocês, como acontecem os processos de sintomas, não vou nem falar de doença, vou falar de sintomas e os processos emocionais, tá bom? Então, é uma técnica incrível. E como Verdade. ajeitar isso? A Daniele está perguntando aqui. Daniele. Vai lá, doutores. A gente utiliza o biomodulador, né? Então a gente usa o biomodulador num ponto específico do pescoço, e aí por estímulo elétrico, então não é algo, é algo que a gente conta, eu conto muita história Tem de uma como que ela é programação que a feita, né? gente faz, né, doutores? Sim, e antigamente essa correção do cianoide era invasivo, era algo bem complicado, né? Acho que se a gente fizesse isso atualmente, a gente faria isso em 1% das pessoas. E olhe lá, porque tem que estar convicto de que o negócio tem que ser feito para ontem, né? E com o aparelho que o Dr. Tênis desenvolveu, a gente consegue estar aplicando o estímulo elétrico na musculatura certa do pescoço, a gente consegue fazer essa correção. Em questão de minutos, a gente tem essa correção feita, a simetria é corrigida de forma imediata, né? Então, assim, é muito, muito bacana. E até colocando aqui a pergunta que a Pamela tinha feito, legal, eu tenho um aparelho, mas não sabia usar. E é justamente por isso que quando entra em contato comigo ou com o doutor Davi, eu quero comprar o aparelho, né? A gente não vende o aparelho, a gente só tem a intermediação aí para facilitar, algo que seria muito valioso se a gente soubesse de pessoas assim lá atrás, porque não é fácil, né, ter a aquisição do aparelho, não é nem só que a parte financeira, mas a questão burocrática. Até mesmo porque E, só compra se fizer o curso, né, lá em então, Dallas. É e, uma e forma dele aí ter uma garantia, né? Que aplicou direitinho.
Então, e aí é questão disso, assim, a gente busca, não quer que você tenha o aparelho e não utilize, né? Para você utilizar da melhor forma possível, você tem que aprender sobre realmente como funciona, como aplicar para você não ter medo de usar, né? Então, assim, esse aparelho pode ser aplicado por qualquer pessoa. Não precisa, não tem problema nenhum. Você pode ser médico e aplicar nos seus pacientes, mas você pode ter o aparelho e aplicar em você, na sua família, não tem problema algum, porque você vai ser capacitado, você vai sair do curso capacitado para fazer isso, e aí seja em quem você quiser. Se você tiver clínica aplicando nos seus pacientes, se você quiser aplicar só em você, se você quer aplicar em você, na família, isso não vai fazer nenhuma diferença. Você vai aprender a utilizar, a manusear o aparelho. Então, é fantástico. E aí, sabendo, aprendendo realmente como faz, para que serve, aí sim você vai para a etapa final, que é a compra do aparelho, entendeu? E antigamente a gente só tinha como fazer o curso indo em Dallas e comprando o aparelho lá. Agora, por conta da gente estar preparado, treinado, ter feito os cursos lá e ter entendido tudo e ter tido essa autorização lá do Instituto, a gente pode ministrar o curso no Brasil e a gente pode apoiar vocês em todo o processo para que você possa ter o seu aparelho, tá? E já aplicar. Não precisa, como o doutor falou, de ser médico para aplicar. Você pode ter o seu aparelho na sua casa. Você aí, mãe, pai, ou de repente terapeuta que quer aprender essa técnica, venha fazer o curso com a gente. Pode me chamar no privado aí quem tiver dúvidas, que eu vou explicar e vou passar todos os detalhes para que você possa estar conosco no dia 7 e 8 de maio em São Paulo e vai conhecer a clínica do Dr. Felipe, né, doutor? Porque é no mesmo prédio o curso. Então vai ser muito divertido, vai ser muito legal. Vocês vão entender esse universo fantástico dessas terapias integrativas que abarcou esse aparelho extraordinário que foi desenvolvido nos Estados Unidos, principalmente por essa equipe incrível do Dr. Jerry Tennant e que pode fazer maravilhas pela sua vida e pela vida da tua família. É isso mesmo. E Isso qualquer aí. pessoa pode estar fazendo o curso, né? Isso. A Marcela perguntou aqui. É, qualquer pessoa pode estar fazendo o curso, não tem problema algum. A gente vai ter a didática que a gente usa é uma abordagem, uma linguagem muito tranquila de aprender, não vai ser algo complexo. Então, enquanto não tiver todo mundo na mesma sintonia, aprendendo tudo certinho, a gente não para. A gente quer realmente passar tudo para vocês aprenderem e executarem, né? Para saber fazer. Então, querendo aprender, conta com a gente, porque a gente vai fazer dar o nosso melhor aí. Exatamente. E o Tenho legal é que depois a certeza que gente vocês vão gostar. E o legal é que a gente depois vai ficar em contato e a gente vai poder indicar para você que é terapeuta, ou que é médico, ou que quer ter, né, ser a referência na sua cidade desse tipo de terapia. No Brasil tem pouquíssimas pessoas, né? Praticamente só a gente em Brasília, o doutor Felipe em São Paulo e pouquíssimos outros. Então, assim, quantas mais pessoas puderem se preparar nessa técnica que vai ajudar tanta gente a aliviar de dores, de problemas incríveis aí. É só chamar a gente no privado que a gente vai passar todos os detalhes. São muitas informações, tá? Para que vocês possam estar conosco fazendo esse curso, que é um curso ímpar, que agora a gente não sabe se vai ter um segundo esse ano, eu acho que só o ano que vem, né? Só esse ano que vai ter esse. Fala Ano que do vem. telefone onde as pessoas podem procurar e o valor do curso, como é que elas podem fazer, se inscrever, né? Exato, olha só, quem quiser ler um pouquinho sobre o curso, pode entrar também na plataforma www.aikiaquantum.com.br. Estou escrevendo aqui, tá? Quem quiser também anotar o WhatsApp para fazer perguntas ou até mesmo fechar por lá, pode ser o 061 99667 0475.
acho melhor você colocar aqui nos comentários e dar uma fixada neles, né? Só para o Vou pessoal colocar poder. agora. Doutores, nós temos mais 10 minutinhos. Podem ir falando aí enquanto eu vou fixar aqui o nosso WhatsApp. Então, olha só, eu vou pegar a palavra aqui por a minha experiência, tá? A, o biomodulador foi de suma importância para vários pacientes e para minha própria satisfação em vê-los melhorar, certo? Então, assim, eu considero um instrumento extremamente importante, faz parte da minha terapêutica lá, praticamente diária, faz uma diferença enorme, certo? Não existe um outro aparelho que eu consegui ver que dê algo parecido que o biomodulador dá para o paciente. Uma forma simples de você aplicar, dá para você treinar uma equipe para fazer a aplicação por você, né? Você faz o atendimento e a pessoa aplica. Então, assim, é simples a aplicação, a gente precisa de um pequeno entendimento, só que a grandeza que esse aparelho dá para a pessoa é muito grande. Então, olha, vocês que realmente têm vontade de fazer esse curso, faça, porque vai realmente fazer diferença na sua vida e na vida dos seus pacientes. Isso aí você não tenha dúvida. Se não for isso que eu estou falando, vocês podem reclamar com o Dr. Felipe, viu? Pior que a gente falou isso da última vez, né? E o pessoal saiu tão feliz Saíram felizes mesmo. Não, o pessoal não queria nem sair para almoçar, a gente teve que levá-los, né? Porque o pessoal não queria parar, foi um curso muito gostoso. Legal, muito bom. E fantástica a interação, o sábado aprendizagem. o dia inteiro mesmo, e domingo a parte da manhã, começando cedo. Realmente a É bem gente intenso. entrega bastante coisa. É isso E, aí. e a parte e assim, é uma saúde integrada, né? A gente fala tanto da parte do biomotor, do detox, parte emocional, bem bacana. É isso aí. Vocês querem fazer mais alguma consideração? Deixar algum Estou, recado pro estou pessoal? satisfeito só esperando esse povo todo lá conosco em São Paulo, 7 e 8 de maio. Vão ser muito bem-vindos. Nós vamos ter um prazer enorme de passar esse final de semana com vocês, trocando ideias, fazendo com que a gente melhore bastante a nossa prática para poder servir, né? Servir as pessoas. Exatamente. Achei isso. Esperamos vocês. É um local de fácil acesso, então perto do metrô, dá para tem hotéis perto também, então desculpa não existe. Se você realmente quer fazer a diferença, vale a pena. Vem para a segunda turma, porque vai ser muito, muito, muito bom. Vai ser maravilhoso. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui na live. Ítalo, muito obrigada. Rosângela, Winter, Marcela. Pessoal, muito obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe muito vocês. Esse é um ano de muito estudo, de muita dedicação. Nós teremos vários cursos esse ano. Mas esse curso da Síndrome da Bola de Boliche é um curso ímpar, é um curso diferenciado, é um curso muito especial. Então, divulguem para os amigos. Qualquer pergunta, pode chamar no privado, que a gente está à disposição. E Fiquem só com um Deus. detalhezinho, só para a gente fechar, que Vai agora lá, que eu vi doutor. aqui, a Ivete, que acabou de falar, ela é a mãe da Isa. A Isa passou Oba! comigo e ela tinha uma escoliose que há 20 anos estava com dores. Dores, estava falando de operação, tá? E aí a gente fez a sessão do biomulador e já na primeira sessão que a gente fez, a Isa chegou para mim e falou o seguinte: Nossa, eu estou muito feliz com o resultado, porque agora eu consigo respirar direito, sem Olha dor. só. Então, o fato dela Uau! respirar sem dor, às vezes a gente não dá valor, né, para pequenas coisas que a gente faz meio no automático. E quando ela me falou aquilo, mais uma vez, é mais uma coisa que a gente arrepia e fica feliz. Poxa, como que é bom. E a Ivete está aí para nos prestigiar e também confirmar aí o depoimento da Isa, que foi algo muito incrível.
E assim, é mais uma pessoa que se beneficiou com o biomodulador. E com certeza tem muitas pessoas que querem ser tratadas, mas não tem profissional ou uma pessoa que tenha a coragem de utilizar isso perto da cidade dela. Então, por isso a gente precisa de pessoas que sejam treinadas e sejam realmente responsáveis para A gente fazer não dá conta de terapia, atender a porque quantidade de pacientes que exatamente precisam disso. a demanda é muito grande. Então vale a pena investir nesse conhecimento. Com Exatamente. certeza, pessoal. E na parte de fisioterapia, na parte de reabilitação pós-operatória, são inúmeras as técnicas. Doutor Davi, quer falar mais alguma coisa? Tá tudo bem, aguardo todos vocês, sejam bem-vindos, tá bom? É Isso isso aí. aí. Então, beijinho no coração de vocês. Esperamos vocês. Gratidão, doutores. Boa noite. Tchau, Valeu, um tchau. abração, abração, Valeu. Felipe, até mais. Abração, Tchau, Davi. Beijo, tchau. Laica. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. Tchau, tchau.